Aqui é o Luiz do Fox Live com mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje sobre a importância de você se manter movimentando apesar de tudo, né? Apesar da quarentena, apesar das dificuldades que estão por vir, dificuldades econômicas que já estão sendo encaradas em alguns estados, em algumas cidades de maneira muito drástica, né? A gente sabe disso, que tudo isso que aconteceu, tudo isso que está acontecendo afeta diretamente as pessoas economicamente, não só na questão da saúde, mas também na questão financeira. E nesse ponto muitas pessoas ficam desesperadas, não sabem o que fazer. Eu vejo muitos empresários, empreendedores, sem saber o que vai vir depois. E o fato é que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Nesse ponto a gente vai enfrentar sim essa necessidade que todos nós temos, que é a necessidade de certeza. O ser humano precisa saber disso, precisa ter essa estabilidade emocional para poder operar, né? A gente precisa operar, precisa realmente ter esse chão e às vezes, aparentemente, a realidade nos coloca numa situação onde a gente não sabe o que vai acontecer e aí a gente precisa então treinar esse olhar, acreditar, né, que de certo modo a gente vai conseguir superar tudo isso. E é justamente isso que a gente precisa nesse momento, ter um olhar esperançoso, né, ter um olhar de que as coisas sim, todas as dificuldades servem para poder fazer com que a gente cresça mais. A gente só fica forte quando a gente enfrenta uma situação difícil e a nossa geração principalmente nunca passou por momentos difíceis. As outras gerações já passaram por momentos difíceis, como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, né, as pessoas que tiveram que passar pela questão do nazismo, né, muitos judeus experimentaram ali horror, realmente tiveram, né, essa tragédia que aconteceu. Então a gente está passando por esse momento, então muita gente acaba estranhando. Por quê? Porque nunca teve que enfrentar uma situação real, né, de perigo. E nesse ponto a gente precisa treinar muito, treinar nós mesmos, treinar a nossa mente, treinar o nosso olhar, treinar o nosso corpo, para que a gente possa ter essa estrutura para suportar tudo isso. E as pessoas que não treinam essa estrutura, elas acabam ficando mais sensíveis, né? Elas ficam mais abertas a coisas negativas, né? A coisas que tiram a energia da pessoa, tiram a esperança da pessoa. E aí algumas pessoas entram em depressão, algumas pessoas ficam estressadas. É óbvio que a gente experimenta um pouquinho de ansiedade, né? Porque a gente está acostumado a ter esse movimento de ir e vir, né? E aí de repente as coisas muda tudo o cenário, tudo é mais restrito, as coisas que estão abertas ficam mais restritas e a gente precisa se adaptar a isso, né, até que elas voltem ao normal. Só que a gente precisa continuar então tendo esse alimento. E o que eu vejo, né, a forma de alimento que a gente pode ter, não um alimento físico, material, mas um alimento tanto espiritual como também intelectual, a gente procurar estudar, entender os contextos históricos que aconteceram, as outras epidemias que aconteceram ao longo da história e como que elas foram resolvidas e principalmente como que as pessoas reagiram a isso, já que hoje tudo o que acontece, as informações elas chegam de maneira muito rápida. Por quê? Porque nós estamos vivendo no pico da tecnologia e as chances são de que essa tecnologia vai se tornar cada vez mais avançada, né? Mais tecnologias vão surgir, a velocidade da informação vai ser ainda maior. Então, tudo o que acontece chega de maneira muito rápida e vai chegar mais rápido ainda. E o ser humano, de certo modo, não está acostumado a lidar com essa velocidade de informação. A gente não consegue assimilar tudo, né? Óbvio, são informações vindo de várias fontes, né? Principalmente da internet. Com a internet a gente consegue realmente ter essa comunicação mais veloz. Então isso, de certo modo, traz pontos positivos, como também pontos negativos. Como tudo na vida acontece dessa maneira e a gente precisa lidar, saber transitar nessa situação. Então a minha sugestão para você, principalmente aquelas pessoas que estão de certo modo muito ansiosas, muito apreensivas, muito estressadas com tudo isso, é que você realmente, primeiro, se acalme, né? É preciso se acalmar
E o segundo, é preciso também olhar, viver cada dia por vez. Cada dia é um dia novo, cada dia é uma forma da gente poder analisar o que pode ser feito, e aí a gente vai fazendo, a gente vai se ajeitando, e aí a gente vai conseguindo então encontrar soluções, vamos realmente conseguindo melhorar as coisas, melhorar a nossa vida. E no meio disso também, se possível, talvez seria um terceiro passo, é justamente a gente aproveitar esse momento para poder impulsionar, de certo modo, alguma área da vida da gente, alguma característica nossa, alguma virtude que antes a gente não tinha, agora passa a ter diante de todos esses desafios que estão aí. Então existem oportunidades para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente poder se tornar uma pessoa melhor depois de tudo isso. E as pessoas que buscam isso, elas realmente conseguem prosperar. Prosperar não só no sentido financeiro, mas também no sentido, como eu disse, intelectual, pessoal, mental, espiritual, em todos esses sentidos, né, que são virtudes que não estão ligados diretamente aos bens materiais que a gente pode conquistar, mas no sentido da gente realmente se fortalecer. Eu vejo isso, esse é o meu olhar, eu sei que muita gente vai discordar disso, mas não importa, o que importa é a gente saber aproveitar isso e conseguir realmente usar isso como uma forma de nos fortalecer. Eu acho que isso é o mais importante. Se você tem esse mesmo pensamento, deixa aqui o seu comentário. Se você discorda, deixe seu comentário também. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.